8h22, já estamos de volta com o Folha no Ar de hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. De volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Enquanto eu falava a data que eu estava fazendo a conta, são 12 dias exatos, foi uma segunda-feira. Eu estava até pensando, tem o áudio aqui meu lendo aquela notícia, que nos intervalos ao longo do programa, eu trabalho até meio-dia aqui, acaba o Folha no Ar, a gente segue com música e informação. Tem a equipe do jornal que fornece material para a gente muito rico, informação direto lá da redação, mas tem eu também tenho a liberdade, a autonomia de estar ligado aqui no que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, né? E eu estava nesse vai e vem aqui de estúdio e escritório. Quando eu saí do escritório, vim para o estúdio, eu abri o site e estava no G1. A matéria de capa grande ali, assim, destaque. Criminoso invade creche e tem várias crianças. E quando aquilo, assim, você já pensa logo na família, nos netos. Tem 2 netas. Uma com 3, outra com 5, e aí fica aquela coisa, meu Deus, o que está acontecendo? Depois eu vou até ouvir, porque sinceramente eu passei o que eu estava lendo e o que eu estava sentindo no momento também, porque não é fácil não tem essa história de separar, porque eu sou profissional, não tem essa história não, é brincadeira, isso é tudo mentira, porque quem fala isso, então não tem coração, o máximo que pode é não ter coração, não é possível. Empatia, né? Não empatia. Tem empatia, não tem coração. Saber, né, se colocar no lugar do outro, a gente precisa sentir, sofrer um pouquinho, sofrer a dor do outro. É fundamental. É fundamental. Bom, eu deixei aqui para os senhores hoje um programa falando sobre segurança, exatamente após esse ataque aí. Porque, na verdade, eu estava conversando com o Hanânia, e naqueles em off, né, a gente pode falar o que pensa, assim mesmo, sem muita consequência de preocupar, porque a gente está falando com um amigo, não está falando em grupo de WhatsApp, mas assim, e o que a gente pensa bateu muito certinho, porque, na verdade, até depois você pode explicar isso para a gente, que a gente pode mudar nosso pensamento, não tem problema nenhum em admitir mudar minha opinião. Por que o cara não pula lá o... Não que eu queira que ele pule lugar nenhum. Eu não quero que ele faça nada. Vai viver a vida dele, vai arrumar vai arrumar um trabalho e vai viver a vida dele. Já que ele quer matar os outros, por que ele não pôr ali no 8º BPM? Pega um batalhão dele. Segunda companhia de infantaria aqui, né? Pula lá. Você chegar um monte de homem grande lá, armado, para ele, com a machadinhazinha. E, quer dizer, então para mim ele não passa de um covarde, mas depois a doutora pode explicar isso intrinsecamente, né, falando, e evidentemente que, né, da parte da psiquiatria também. Mas eu deixei uma pergunta para os senhores, eu vou começar com a Thaís. Justamente por você, doutora Thaís Pireda, é médica psiquiatra, é professora de medicina também na Faculdade Redentor e é da rede de saúde mental do município de Campos, que aliás voltou ali pro Saldanha Marinho, né? Urgência. Não temos hoje mais no Brasil nenhum chamado sanatório, nenhum hospital psiquiátrico. Política antimanicomial. Antimanicomial, que foi, para mim, demorou para acontecer, na minha opinião. A pergunta é: como colocar um agente armado no ambiente escolar é a solução? E isso, qual o impacto para as crianças, psicologicamente falando, para os pais das crianças e para os profissionais, não só professores, mas todos os profissionais da educação, como a gente falava aqui, de ter uma pessoa armada dentro de um ambiente escolar que nunca teve? A gente estava em off conversando sobre, até que no começo a gente falou sobre, a Nani falou sobre escolas que treinam, né, tem um treinamento todo
para casos de emergência, de alguma tragédia, de alguma catástrofe. Nos Estados Unidos fazem treinamento com as crianças dos outros países. Em último nível, né, assim, a gente instalar, né, a figura, né, tem uma figura de segurança, né, mas sem, né, que esteja exposta a arma, né? Não tem por que uma criança olhar aquilo. Uma criança não tem que ter um conhecimento, olhar para uma arma e entender o que é uma arma. E entender que aquilo está ali porque alguma coisa vai acontecer, e se acontecer vai ter que usar a arma e fica, né, no imaginário da criança, né, assim, todas as situações que podem, que ela está exposta, talvez, assim, em última instância, assim, tendo o último recurso a ser usado, mas acho que teria que ser feito um estudo minucioso, assim, em relação a um estudo pedagógico. Isso já aconteceu em outros países, funcionou em outros países, que protocolos que foram... Não é uma coisa que teria que, assim, poderia ser instalada tão subitamente. Está todo mundo tentando entender, todas as esferas tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo, como agir. Questões pontuais já foram colocadas, que trouxeram realmente paz para os pais. Mas quando a gente fala sobre armamento, quem está utilizando esse armamento, como que está sendo exposta para as crianças, exige bastante critério, um estudo e como que isso vai ser articulado lá, se precisar usar. Porque, né, e se precisar usar, né, não é só estar lá. Se precisar usar, vai ser como? Tá bem estruturado a escola, os professores, qual o entendimento dos alunos? Os alunos vão ter um entendimento sobre isso? Quem que vai introduzir esse assunto sobre qual é o papel da arma ali naquele ambiente de segurança para a criança, um ambiente de diversão, um ambiente de aprendizado? Então, são várias camadinhas aí que a gente precisa trabalhar com muito cuidado para introduzir esse assunto para a criança. E para os professores também, que estão ali, como é que elas vão agir, como é que elas vão... Né? Até porque os professores estão sendo bombardeados pelos pais, que eu acho que é um assunto delicado. Comandante Levino, o que o senhor pensa, como comandante da guarda, claro, também aquilo que a gente falou aqui, como ser humano, você tem aqui a questão da empatia, você tem que se colocar, né, ter essa sensibilidade de a gente se colocar no lugar das outras pessoas. O que o senhor pensa sobre essa questão de um agente armado? Aí, no caso, não necessariamente da guarda, que é a pergunta, que aí teria que ter um concurso, contratar guarda, isso é outra fase, mas da figura armada dentro de uma escola, daquele ambiente de educação. Então, na quinta-feira passada agora, eu estava participando da adesão da ata do Ministério da Justiça com relação à segurança escolar, junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador Castro. E lá foi exposto essas questões da segurança armada na escola. Foi pontuado que a verba que está sendo destinada, inclusive de maneira histórica, vai ser também para comprar armamento, armas, munição e treinamento para os agentes. É muito delicado quando a gente fala em colocar uma segurança armada dentro da unidade escolar. Nós sabemos que para fazer uma intervenção, muitas das vezes precisa ser um servidor armado. Mas nesse momento, dentro da nossa unidade escolar, como que vai ser empregado esse servidor armado? Qual o tipo, como foi pontuado bem aqui pela doutora, como vai ser a recepção desses profissionais junto ao mundo escolar? Qual é o treinamento que os técnicos dentro da escola, os professores e diretores vão ter com relação a uma intervenção imediata com essa pessoa armada? Será que vai causar mais caos ou vai diminuir o caos? Será que alguém vai tentar invadir essa escola com esse servidor armado? Nós temos que pensar tudo isso aí. Isso aí tem que ser tudo plataforma de estudo. Nós temos que estudar bem
para poder estar fazendo essa intervenção. Eu defendo a segurança armada, mas defendo as ressalvas. Eu defendo que a preparação tem que ser contínua para poder garantir que o resultado seja eficiente. Não adianta nada eu defender apenas o cidadão armado na porta da escola ou no interior da escola. Eu tenho que defender a eficiência daquele serviço armado. Eu tenho que ter responsabilidade com as minhas ações. Eu defendo a Guarda Municipal de Campos Armada. Eu acho que não existe para onde caminhar. O caminho é preparar e armar. E nós temos mecanismos para isso. Existe a legislação desde 2003, ela já autoriza a Guarda Armada. Então, o estatuto, o chamado Estatuto de Desarmamento, que é o Estatuto das Armas, ele já prevê a Guarda Armada, depois de passar por treinamentos, capacitação e acompanhamento. Hoje nós temos ouvidoria e corregedoria para poder ser o mecanismo de controle desse guarda armado. Mas como é que eu vou botar esse guarda armado no interior da escola? Como é que esse guarda vai intervir nas necessidades diárias? Eu acho que tudo isso aí é uma preparação. O mesmo agente que está trabalhando na Rocinha para fazer uma intervenção, o policial militar, ele vai trabalhar dentro da nossa escola? Qual vai ser a atitude dele dentro da escola numa ameaça ou numa situação real que possa vir a acontecer? De repente, a intervenção dele não vai ser necessária armada. Vai ser uma intervenção de diálogo para poder evitar. Muitas das vezes vai ter necessidade de estar fazendo uso da arma de fogo. Mas só que o preparo não é o mesmo. O preparo para o agente de uma intervenção armada em um combate contra criminosos de assalto a banco, assalto a loja ou um assalto qualquer, um roubo, ele é diferente de uma intervenção, muitas das vezes, que vai ter que ser feita com os próprios alunos. Então, nós temos que preparar bem esse profissional, esse operador, para ele fazer a intervenção correta, da maneira certa, para poder não trazer mais transtornos e criarmos um projeto fracassado. Nós temos que criar um projeto com protocolos para poder ser eficiente e não apenas garantir, não que a segurança armada seja uma falsa sensação de segurança, mas que nós possamos garantir que, de fato, que aquela segurança ali vai ser eficiente para os nossos alunos, para os nossos profissionais e para os pais de alunos também. Eu acho que não tem outro caminho. Nós temos que planejar, são as escalas da segurança pública, são as escalas da intervenção, o uso progressivo da força, propriamente dito, que vai dizer em qual ponto que nós vamos utilizar arma de fogo. Eu acho que tudo isso daí tem que ser bem planejado, bem estudado, para ser empregado de maneira eficiente. Mas com relação à Guarda Municipal nas unidades escolares armada, eu acho que nós temos que caminhar para ter a Guarda Municipal armada, fazendo a segurança no entorno das escolas, para poder evitar que o externo adentre as escolas. E ter mecanismos para garantir que os nossos alunos não entrem, muitas das vezes, portando arma de fogo dentro da escola, para poder evitar que, tendo uma intervenção rápida, como é que nós vamos estar fazendo. E esse profissional vai estar ao entorno das unidades escolares armado para poder garantir que o externo não faça nada naquela unidade. Esse aí é o resumo, mais ou menos, daquilo que nós temos planejado, é o resumo daquilo que foi dito na quinta-feira, do que pode ser feito. O Ministério da Justiça não é contra a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a empresa de vigilância armada dentro da escola. Mas tem que ter um plano de atuação para ser feito um planejamento eficiente. Não apenas colocar um cidadão armado ali, que muitas das vezes ele está pronto e preparado para a intervenção contra criminosos, não contra alunos. Olha, é uma situação extremamente delicada a doutora já tinha colocado, e agora você coloca isso na prática. Se a doutora desenhou, o senhor colocou na realidade. Você foi meio que o VAR do assunto, tipo assim, o Chiquinho comentou aqui na internet, e ele representa talvez uma boa parte da população. Bota um homem armado ali que resolve. E aí
A doutora levantou a questão, como é que vai usar a arma no meio daquele monte de criança? E aí eu vou trazer agora, mas assim, o que foi legal aqui foi a reação, não sei se o senhor percebeu, quando você falou que temos que ter uma guarda armada, isso é um processo, primeiro, treinada para usar a arma, depois a armada, e que temos que ter uma guarda armada na área externa. Foi unânime aqui, nós três, todo mundo balançou a cabeça. Né? Assim, é osmose, é instinto, né? Balançamos concordância. Que não é dentro do ambiente escolar que uma pessoa armada, seja homem ou mulher, o que for, não importa, vai, né, na nossa, pelo menos acho que nós três aqui concordamos com isso, mas sim no externo, para evitar que adentre, né, lá na creche. Como é que pensa o Hanania da Associação de Pais de Alunos da rede privada? Bom, a gente tem que entender que a arma de fogo é um instrumento dissuasório, né? Quando a pessoa que pretende praticar um ato desse entende que há uma pessoa armada, ele, como a gente viu aqui, ele não pulou o batalhão de polícia, né? Então é um instrumento de dissuasão. Como instrumento de dissuasão, a função dela acho que é fora do colégio e não dentro, né? Porque você vai ter a visibilidade. E aí tem uma outra discussão, né? É melhor ter um segurança na porta do colégio armado, particular, ou com arma escondida, paisana, para que ninguém saiba que ele esteja ali. Então essa é uma discussão também que se tem que adentrar. Mas não adentrando a essa discussão específica, sim sobre a presença de uma pessoa armada no colégio, no primeiro momento, vários colégios particulares contrataram a segurança armada e colocaram na porta dos seus colégios ali como forma de dissuadir um eventual evento nesse sentido. Com a presença de segurança armada na porta do colégio, eu e a maioria dos associados, a gente se posicionou favoravelmente, como instrumento de dissuasão, exatamente para que saiba que ali, como ele não pulou lá no batalhão de polícia, ele também não vai entrar no colégio, porque vai encontrar resistência. Só que a violência é primazia do Estado, né? No nosso ordenamento jurídico, compete à força de segurança utilizar a força na medida da sua efetiva necessidade, nos casos em que precisar ocorrer. E para isso possa ocorrer de forma efetiva, a gente precisa de efetivo, exatamente. A Guarda Municipal, se a gente tivesse que botar um guarda municipal em cada unidade escolar, são cento e quanto, comandante? 152 escolas e 80 creches. Então você está falando de mais de 200 unidades. 232. Imagina o efetivo da guarda deslocado de 232 homens para essas unidades. Que não são 232 só. Você tem turnos. Exato. Retorno, você vai precisar de 600 né? Nós temos EJA, temos o turno da manhã, o turno da tarde e o EJA, que nós atendemos também. São 232, vamos colocar a média porque tem 80 creches, vamos colocar 150 vezes 3, com mais 80 da creche. Olha só, você tem mais de 500 homens por dia e tem a escala. Tem os turnos e tem a escala. Do tipo, tem que ter uma folga, 24 por 12, 12 por... Enfim... Sei como é que é a escala da guarda lá. 3. É por 3. 1 por 3 e ainda tem os extras que são... Então teria que ter 2 mil homens para fazer. No mínimo, para essa função, basicamente. Então você vê, não é uma medida... Tem o cara que passa mal. Não é uma medida que você consegue implementar imediatamente, né? Então você precisa pensar de outras maneiras o uso mais otimizado do efetivo que você tem. As rondas escolares me parecem que são um caminho mais efetivo. E a Polícia Militar também, atuando juntamente com a Guarda Civil, né, municipal, vai trazer essa sensação de segurança maior para os pais, já vem trazendo, na medida em que já foram implementadas algumas medidas. E o controle de acesso às unidades, aí tendo a presença de segurança privada, talvez nas instituições privadas vem sendo adotado, é uma medida que já foi colocada em prática por muitos colégios. Então, assim, não me coloco contra a presença de uma pessoa de segurança armada na porta de um colégio, não, externamente, mas dentro do colégio eu não vejo necessidade, principalmente diante das realidades que quando a gente vai observar o que já aconteceu. Então, assim, você não tem uma epidemia, como disse o comandante, de ações nesse sentido acontecendo. São casos esporádicos. Mas quando você coloca a dissuasão, né, um instrumento de dissuasão na porta de um colégio, você torna aquela unidade muito menos eletiva para esse tipo de atitude. Eu acho que existe essa necessidade. Da mesma forma como acredito que tanto a Guarda quanto a Polícia Militar, a gente tem que ter um canal de acionamento rápido.
como o comandante colocou, um botão de pânico ali. Então, você tendo isso e um grupo já treinado, como disse o comandante, de pronta intervenção e que sabe como vai atuar num colégio, e um colégio treinado para esse tipo de evento, ou seja, sabe quais são os caminhos, os professores sabem o que fazer, sabem para onde levar os alunos sabem qual a rota eles devem seguir para uma fuga segura ou para uma medida de contenção dentro do colégio, é que vai trazer efetividade e segurança que se quer dar. Então, veja bem, não se trata de um plano isolado de segurança, o plano é coletivo, público ou privado, todo mundo sabendo como atuar e as forças de segurança tendo prontidão de intervenção da forma mais rápida e com bastante treinamento, que a gente está falando de criança numa eventual intervenção dessas forças. A gente coloca assim dentro da associação esse pensamento de forma mais efetiva. Mas tem os pais que são contra. E outros a favor. E outros a favor. Mas tem um... Contra a segurança armada dentro do colégio. Nenhum se manifestou contra a presença de segurança armada na porta do colégio. Na porta. Na porta. Mas dentro do colégio? Sim, alguns se manifestaram a favor de ter, né? Mas e outros contra. É muito dividido, mas ainda mais nesse primeiro momento, que está todo mundo muito preocupado, porque acabou de acontecer um evento muito, muito grave. Então... A situação é essa, mas quando você para para pensar com um pouquinho mais de clareza, a coisa vai se acalmando, você percebe, olha, acho que é um instrumento, aumentar a segurança física da instituição, né, cada um na sua necessidade. Ter a presença nos colégios particulares, de um segurança armado na porta, você já diminui muito a chance de um evento desse poder acontecer lá, da forma como foi o de Santa Catarina. Perfeito. Eu fui... Sim, você quer comentar, Levino? Fica à vontade. Escola, eu tenho um filho na escola e tenho um neto pronto para a creche. Aham. Na escola do meu filho, foi orientado pela direção para não levar compasso nem estilete, para poder evitar de ser utilizado de alguma forma como objeto para causar lesão. Seria, de repente, portal com detector de metais, para poder evitar que entre com algum objeto, arma de fogo, faca, arma branca em geral e arma de fogo, para adentrar a escola, para poder evitar que ali naquele ambiente tenha, apesar de que nós sabemos que segundo um livro que poucos desconhecem, o homem só com a mão ele acabou com um quarto da humanidade, né? Só com a mão o homem acabou com um quarto da humanidade quando caiu em Matuabel. Então não precisou de arma de fogo nem arma branca. Mas, segundo a Bíblia. Mas nós sabemos que se puder evitar que entrem com qualquer tipo de arma dentro da escola, a gente vai estar diminuindo o máximo o risco que vai ter acontecendo ali. E aí a segurança externa ela vai ser mais eficiente, porque ela vai evitar que entre na escola. Nós vamos estar garantindo a segurança ao entorno. E o mecanismo vai estar garantindo a segurança no interior. E ali nós teremos monitores que, de repente, desarmado, vai poder fazer aquela intervenção básica junto a tumultos, briga entre alunos, que não precisa de uma segurança armada para poder intervir num desentendimento dentro da escola, um desentendimento entre alunos. Eu acho que se você fizer uma intervenção armada ali, você acaba causando transtorno ou psicológico para aquela criança que já vem sendo oprimida, ou então até mesmo o despreparo desse agente causar algum tipo de lesão no público escolar. Mas, evitando que entre armado, com pessoas técnicas trabalhando no local e com a segurança armada ao entorno, ou até mesmo no acesso da escola, eu acho que seria um resultado que nós podemos estar evitando danos para a nossa sociedade. Que é só também a gente, com isso também a gente tira um pouquinho, a gente tira o foco dessa questão da violência como única, como força, né, de imposição de poder ali, porque a gente está tratando de adolescente, criança, tem o imaginário da criança, tem as crenças que ela está exposta ali nesses grupos que instigam e fazem apologia à violência. Então, né, assim, realmente evitar que isso entre na escola e que na escola fiquem medidas de posicionamento em prol de outros recursos
como resposta, assim, a essas questões de como se impor e o que não fazer, né? Não tendo a violência como, né, se fazer superior, se fazer forte dentro ali, né, entre seus pares. Então, isso é muito importante também nessa visão para que a gente evite esse culto, né, da violência, que a criança vai ali, né, ela já, com as crenças que vêm da família, de tudo, não reforçar isso. Que, infelizmente, já ouvi relatos de pais que orientaram os filhos a... Inclusive, por coincidência, atendi uma professora, não foi a questão, mas ela relatou que teve grande comoção no colégio, uma criança levou uma faca de cozinha, mas foi orientação do pai para que ela se protegesse. Olha que... Então, assim, será, né, a gente vai precisar de detector de metal porque a criança não entra? Então, olha aí o papel dessa família, olha o olhar dessa família, como que você arma o seu filho? E essa professora, já adoecida por outros aspectos, ela com 3 turnos, a gente sem conseguir, a gente tentando conciliar o sono para que ela tivesse saúde mental, já, né, não ela como professora, como mulher, e foi, né, e que eu achei muito legal, ela foi a primeira a se formar, a primeira a ter graduação, e por onde que ela conseguiu sair disso? Pela educação. Olha como que a gente tem uma ferida, e ao mesmo tempo ali a gente conseguiu uma ascensão, um pulo de geração enorme pela educação, e ao mesmo tempo a gente vendo a educação tão ferida e ela inserida nesse meio, vendo isso acontecer. E ela tem extremo prazer em ser professora. Ela disse que não tem nada melhor do que no dia no dia em que os alunos se formam, deles agradecerem. Aí era o momento da consulta que a gente via o olho dela brilhar. Ela, apesar de carregar tantas dores, o olho dela brilhou naquele momento. Muita gratidão em ser professora, mas passou por isso na escola. Então, eu acho que nós temos 2 momentos. As nossas crianças da creche e os nossos adolescentes, criança e adolescente da escola. Nós temos que trabalhar para a nossa criança da creche não viver o que nós temos que passar pelas nossas crianças da escola hoje. É a questão do detector de metal, do regime mais efetivo com relação nós temos que adotar a escola hoje, nós temos que prevenir na creche. Para a criança do primário, aquela criança ali, quando chegar na maior idade, ela não tem que passar. Nós temos que reeducar. Nós temos que fazer trabalhos, projetos, programas, atuações para as nossas crianças, para no futuro a gente não ter o rigor como marginalizando, que eu sinto assim, marginalizando as nossas crianças das escolas, os nossos profissionais, tendo que botar detector, segurança armada. Qual o ambiente esse aí? Faz sentir saudade da minha escola. Então, são coisas que nós temos que pensar. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o futuro do meu filho e do meu neto? Então, nós temos que pensar em mudar a cultura. A cultura da reação. Leva uma faca, porque se tiver alguma coisa, você vai usar a faca como arma de defesa. Ao invés de pensar assim, tem que falar assim, não, vai para a escola, que lá é um local seguro, você vai estar bem guardado e nada vai te acontecer. Sim. Então, são coisas que nós temos que estar estudando, pesquisando, de repente não inventando a roda, pesquisando em outros municípios, outros países que passaram por isso aí e já deram certo, deu certo. É o pai que confia na escola também, a gente voltar a isso. O pai que, né, como falou no começo, entrega, bota seu filho na escola, leva e vai tranquilo para casa. Foi assim, né? Não tirando a responsabilidade dos pais. Sim, claro. Onde que o pai ele ensina o bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não senhor, o Deus te abençoe, coisas que já se perderam com relação ao tempo, mas que também que o pai fortaleça a atuação dos profissionais e não desautorize. Que muitas das vezes a gente encontra pai que chega e fala, não, o professor não pode falar nada com você. Sim. Se ele falar alguma coisa com você, eu vou lá e vou agredir, ou então eu vou dar queixa, ou fazer acontecer. Aí fortalece esse mau aluno, que infelizmente nós temos, com relação à autoridade do professor. O professor tem autoridade. Sim. Dentro o parte do poder, né? Está na sua formação a compreensão. O professor ele tem a responsabilidade com a criança e adolescente
dentro daquela unidade escolar. Ele responde como responsável. Naquele momento que a criança está dentro da escola, o professor, o diretor responde pelaquela criança. Então, ele tem a sua autoridade sobre aquela criança. E muitas das vezes os pais estão querendo tirar essa autoridade dessa escola. Os professores, eles ficam muito ali com medo, né, de qualquer situação ali, eles têm medo dos pais. Sim, eu tenho pacientes que apanharam, né, eles desenvolveram assim, técnico iniciou um quadro ansioso, ou até mesmo um estresse pós-traumático, porque se viu em risco iminente de vida por uma agressão de um pai e uma mãe. Depois foi apurado a escola e que esse professor não foi nada. Ou ele está dando aula e o pai entrou na escola e ficou na porta olhando. Aí, olha, a mãe ficou olhando e eu fiquei lá, assim, apavorada. E a criança realmente tinha agrediu o professor, e o professor falou que assim, olha, minha reação na hora, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa, eu peguei a criança e entreguei à diretora. Eu falei, olha, eu não vou assumir isso. Então, olha só como é um professor treinado, é uma pessoa que tem uma figura de autoridade, respeitar a formação dela, o profissionalismo dela, mas que na hora sentiu acuado. Aí como que vai ficar a mente desse profissional para poder acompanhar e observar os comportamentos dos alunos? Ele muitas das vezes com medo de olhar para o aluno. Muito bem colocado, sim. Aí eu acho que nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar no momento hoje e o amanhã. O que nós vamos fazer para poder amanhã ser diferente? Eu acho que tem que dar uma olhadinha lá no passado, se você me permite, tá, doutora Thaís, o Hanânia, porque qual o passado? O meu passado, por exemplo, saudade que você falou aí, né, do nosso tempo, Levino, o máximo com relação ao muro do colégio, o máximo que dava de problema eram uns arranhões na hora de a gente pular para matar a aula. Só isso. O único que morria era a aula. Saudade desse tempo, né? Literalmente falando. Mas de repente, saudade também de Dona Nazira, que tinha uma régua daquela de madeira, de 1 metro, e que eu acho que do final da história aquela régua dava uns 10 metros. Que ela achava a gente onde a gente estivesse com aquela régua. Saudade do tempo que fazia fila para catar piolho. Hoje tudo isso é muito complicado. Você colocar num colégio, Deus me livre uma pessoa com a régua, como é que é a pessoa que toma conta ali, do inspetor de aluno, com a régua na mão? Você está maluco, tá batendo nas crianças. Não é questão de bater em criança que vai resolver o problema também, mas é de acompanhar, porque minha mãe sabia o que acontecia comigo na escola, porque Dona Nazira passava para minha mãe, que era vizinho, morava ali perto. Então eu estou com saudade desse tempo. E hoje, apesar da cidade ter crescido, você não precisa mais ser vizinho para avisar o Levino que o filho dele aprontou uma arte aqui no colégio, fez uma bagunça aqui no colégio, ou que o filho do Hanânia também respondeu aqui. Não, você pode pegar o telefone com facilidade e falar com os pais. Não precisa ser vizinho. Então eu acho que a gente está utilizando mal, é só uma opinião, dessa conversa que se tornou curto o tempo o conteúdo de vocês. O programa acabou, então eu estou dando a impressão aqui. Acho que assim, eu estava lendo pesquisando para poder a gente fazer o programa, eu achei aqui a Miriam, o sobrenome dela que é mais complicado aqui, a Miriam Abravomai, eu acho que não sei se vocês conhecem. Ela é autora de diversos livros sobre violência nas escolas, doutora em educação, e ela disse que é preciso um diagnóstico do que acontece nas escolas, o que hoje não existe, e ao mesmo tempo propor um programa de participação escolar com professores, funcionários, pais e alunos. Como é que é interessante?
nesse momento de crise, não afastar os pais, né? É trazer para perto. Eu acho que bacana que hoje foi uma coisa, que as nossas autoridades municipais, os nossos médicos e também os nossos pais de alunos têm um pensamento só. Não precisa de ninguém armado dentro de uma creche, que pelo amor de Deus, já chega o que nós temos de armas por aí. Inclusive eu conversava com uma mãe de uma criança de creche no sábado e perguntei para ela, falei, o que você acha de colocar uma pessoa armada lá na creche da sua filha? Ela falou, Deus me livre. Não, de forma nenhuma, não tem porquê, não precisa. Então acho que ficou uma coisa muito clara aqui no programa, e aí o Levino já está com esse pensamento que é muito bom com relação a armamento fora do colégio, na área externa, os olhares das nossas forças armadas voltadas para o lado externo do muro do colégio. E daí eu quero agradecer a você, Hanânia, né, e a esposa, tadinha, ela é devota Nossa Senhora da Penha, não é? E hoje tem festa. Vai estar lá, não vai? Vai estar lá. Isso aí. Então, obrigado pelo seu sacrifício, né, de estar aqui conosco. Acho que através lá do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões do Aloysio, e através do Aloysio eu conheci você e posso dizer que me tornei fã do seu trabalho, da sua conduta. Você é advogado e é presidente da Associação dos Pais de Alunos da Rede Privada de Campos, e que tem enfrentado aí momentos críticos como tem agora, depois da pandemia, fecha, não abre, foi embora, abre, não abre, fecha, não fecha, bota a máscara, tira a máscara, a coisa tem andado meio tensa para você lá, não, mas já passou, né? Já passou. Agora a gente está vivendo momentos em que a gente procura ter a maior união possível entre os pais e os colégios, resolvendo questões atinentes à educação, questões atinentes a programa de conteúdo escolar. E o mais importante agora nesse momento é trazer tranquilidade e serenidade aos pais, para que entendam que segurança é importante, mas o colégio tem que ser um ambiente seguro, e nesse ambiente é importante que as crianças aprendam. E lembrando a todos que a educação vem de casa, né? É o que a gente estava falando aqui, um tecido familiar bem estruturado é fundamental para uma criança poder ter um desenvolvimento sadio dentro do colégio. Então, agradecer aqui a oportunidade, Nogueira, aos debatedores aqui, o comandante Levino, a doutora Thaís, ao Beto aqui, comandando as carrapetas, e aos nossos ouvintes, e dizer que a associação está aqui funcionando e tem a capacidade de ouvir e ajudar qualquer um que precise da intervenção dela junto aos colégios particulares de Campos, que são nossos parceiros, na verdade. Tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos. Boa semana. Obrigado, boa semana, Hanânia. O João da Costa Cunha, ele diz aqui, ó, bom dia. O que as crianças e adolescentes estão precisando nas escolas é incentivar a poesia, a arte, música, cultura e motivação para a solidariedade, amizade e amor. É isso, empatia, né? A gente coletivizar a compaixão, né? Exato. Essa solidariedade que ele colocou aqui foi fantástica. Ensinar as crianças a praticar a solidariedade é fundamental. Comandante Levino, muito obrigado pela disposição também de parar a sua agenda lá, que eu imagino que nesse momento não seja fácil, mas, sobretudo, de trazer essa experiência, essa calma, essa tranquilidade para todos nós, pais, avós, para todos aqueles que é quem cria, né? Então, para aqueles que têm aí uma criança sob seus cuidados, é bom ouvir o senhor com essa tranquilidade e com esse rumo certo aí que a gente, pelo menos o que a gente acredita ser o rumo certo, né, de solução desses problemas. Obrigado pela presença, né? Prazer sempre recebê-lo aqui. É uma honra, satisfação estar aqui de novo, né? E a Guarda Municipal ela vai se fazer presente sempre que a sociedade precisar. Nós sabemos que o braço é curto para tantas coisas, mas a gente dá um jeito de espichar, chega para um lado, chega para o outro, para poder atuar da melhor forma possível. Nós procuramos estar capacitando nossos agentes para poder atender da melhor forma possível. A nossa ronda escolar ela é muito eficiente, ela se faz presente de fato em todas as unidades escolares, ela tem agendas a ser cumprida,
E hoje, nesse momento, nós temos todo o nosso efetivo voltado, unido à ronda escolar. Não sacrificando um pouco as outras atividades, mas nós cuidamos do nosso bem maior, que é tranquilizar nossos pais e alunos. Nós atendemos através do telefone 153 para as ligações externas, para poder atender aquelas demandas que surgem diariamente. E sempre que precisar, pode contar com a minha presença aqui no estúdio e com a Guarda Civil Municipal. Né? E obrigado também porque eu perturbo o comandante todo dia. Comandante, tá precisando de retirar um gelo baiano, que a turma dirige bem, né? A turma, não, que se for em termos de mira, nós estamos bem aqui em Campos. A prefeitura nem inaugurou ainda uns pórticos, uns portaizinhos na 28 de março, da ciclovia, né? Não sei se vocês já viram, aquilo deve receber ainda os nomes ali, daquele trecho da ciclovia, alguma coisa assim. Nem inaugurou aquilo, reformou, fechou vários pontos da ciclovia. Já tem uns 3 derrubados. A turma é boa, né? Eles miram mesmo naqueles postes. Se for poste, então, é um por dia. Aí tem uma turma que bate naqueles gelos baianos, são aquelas... de pista. Que é divisão de pista para rotatória, novo sentido e tal, a turma vai certinho. Aí teve um agora recente que eu estava perturbando o comandante. Rapaz, tem um gelo baiano no meio da 15 de novembro ali. Vai, manda guarda lá. É pesado, hein? Aquele é pesado. 400 quilos. Quanto? 400 quilos. 400 e 500 quilos. Não é? Não, você imagina, para tirar aquilo do lugar. Para colocar no lugar tem caminhão Munk. Você imagina o cara com a frente do carro tirar aquilo. Os caras são bons. Eles não são fáceis, não. Mas sempre que precisar, você pode contar com a Eu sei, por isso que eu perturbo o senhor lá. Muito obrigado e sempre também estaremos aqui à disposição. Doutora Thaís, que prazer recebê-la aqui, a primeira vez, de muitas eu espero, né? E vamos desejar lá saúde para a mãezinha da doutora Lana. Sim. Ela contraiu o Covid, então a doutora Lana também não pôde estar aqui, mas que bom que você veio, que grata satisfação, né, conhecê-la e recebê-la aqui no programa hoje. Obrigado pela sua importante contribuição e o que eu fiquei, não assustado, mas constatou aquilo que a gente sabia, eu fiquei assim, mais triste, foi saber que você cuida de tantos professores. Que coisa triste, né? Por um lado, o professor era para estar bem, com, né, saúde boa, chegar... Você vê aquela professora que foi morta em São Paulo por um aluno de 13 anos, ela estava dando aula por amor. Pela idade dela, né? 71 anos. Ela foi por amor, foi por amor, paixão pela causa, não foi para ganhar dinheiro. Nesse caso, ela já estava aposentada, já tinha as realizações dela já. Magistério é sacerdócio, né? Não é? Então, obrigado pela presença aqui e que você não tenha tantos professores te procurando mais. Mas a realidade é diferente. Mas aí a gente... Se procurar, vai ter o caminho. Assim, a gente debater, né, trazer trazer o assunto, né? Sim. A visão, né? Um prazer enorme estar aqui com essas visões pontuando, né? Então, enriquece a nossa experiência, enriquece também o serviço também de educação, que acaba que né? A população. Então, para que a gente consiga, através, né, de falas e de figuras, né, que uma honra estar na presença de vocês, para a gente conseguir levar o olhar e uma informação útil mesmo, uma informação baseada em discussão, em respeito, em novas perspectivas, e não um molde assim, né, tão enrijecido, a gente consegue debater as coisas, a gente consegue trazer o conhecimento, o ensino como forma da gente desenvolver soluções e da gente se comunicar. Não precisa ser de modo violento. Então, daí a gente conseguir fazer saúde da maneira mais ampla, que envolve todas essas esferas. Prazer enorme estar aqui, fazer parte aqui dessa, mais uma vez. E que, realmente, com isso, mais ações como essa, nós não tenhamos professores, né, policiais, todos em todas essas esferas, e alunos e pais adoecidos, para a gente fazer saúde e educação. Não, eu falei justamente, deixa eu me explicar aqui, eu falei para que mais professores não te procurem para se cuidar, porque eles vão estar bem de saúde. Vamos ter vamos torcer para esse saudável. Né, um ambiente saudável, é isso aí. E que não é impossível, e que só depende da gente. A
acho que o grande assim, colaborador, o grande contribuidor para a solução dessa questão de segurança na escola, na minha visão, parte dos pais de alunos. Partindo deles, nós vamos encontrar a solução. É isso. Né? E aí é aquilo, tem que entender também de que tipo de pai a gente está falando, aquele que dá um livro para o menino levar para a escola, que é o correto, ou aquele que dá uma faca de cozinha para o filho se defender. E que estrutura é essa que esse pai veio, né? Também que é vítima, ensino. muitas Olha, das vezes, de uma estrutura como que o ensino é a base, né? Vê-lo ferido assim, fere toda a estrutura da sociedade. Isso aí. Perfeito. Gente, olha, muito obrigado. Acho que a gente pode fazer esse programa assim, série, né? Toda semana a gente fazer um desse aqui. Obrigado a vocês aí, né? Bom trabalho, né? Sempre bom poder contar com vocês. A gente volta amanhã, às 7 da manhã, com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.